E então nós temos novamente as isoenzimas. As isoenzimas nada mais constituem do que enzimas expressas a partir das diferentes formas alélicas de genes. Diferentes alelos e suas variações, né, ou variações desses alelos, né, contidos no mesmo gene, né, sempre lembrando que um gene pode apresentar mais de um alelo, e um alelo é uma variante desse gene, né, podem produzir diferentes isoenzimas ou aloenzimas, que, na casa, são produto da expressão de diferentes genes, né, da expressão, perdão, diferentes alelos de um gene. E aí, então, diferentes aloenzimas representam diferentes formas proteicas de uma mesma enzima codificada por esse gene. Diferentes isoenzimas ocorrem predominantemente devido a essas variantes alélicas, né? Muito mais enzimas são produzidas a partir de variações de um mesmo gene do que devido à presença de diferentes genes que venham a codificar produtos funcionais comuns, né? Com a mesma função, com o mesmo papel biológico. Então, vejam que por isso que as isoenzimas foram tão utilizadas para a verificação de variantes genéticas, né, de variantes que iriam se modificar ao longo de gerações, pois boa parte das isoenzimas eram devidas a variantes alélicas, variantes de um mesmo gene. E então, o perfil eletroforético de enzimas, né, determina as diferentes variantes alélicas de um dado gene, né, em que nós temos que como que a gente poderia verificar a variação de um gene que codifica uma isoenzima, né? Uma enzima que pode ter diferentes variantes alélicas. Se nós temos, por exemplo, mutações que vão desencadear no encurtamento da sequência primária de uma dada enzima, ao nós analisarmos o perfil eletroforético, né, a eletroforese desta enzima, nós veremos que uma isoenzima apresentará um padrão, né, de corrida diferente dessa outra isoenzima, dessa outra variante, devido à questão da ausência de alguns aminoácidos na sequência primária dessa isoenzima. Então, a eletroforese é o método primário para análise das variações dessas isoenzimas, né? O que pode então ser explicado aqui, né? Quando nós temos a região genômica, né, um cromossomo contendo suas cromátides, né, ligadas pelos centrômeros, e aí em uma dada posição física nós temos então um locus contendo o gene, e aí o gene, por exemplo, que pode ser da álcool desidrogenase, nós temos então dois alelos possíveis para esse locus contendo o gene, o alelo S ou o alelo F. E aí, então, o genótipo aqui pode ser do tipo FS, tá? Sendo cada um deles aqui, por exemplo, desses alelos, podendo um ser dominante, o outro é recessivo, ou ambos serem codominantes. As variações nesses alelos irão acarretar, então, em variações nas isoenzimas produzidas. Então, diferentes variantes podem ter, por exemplo, diferentes sequências primárias, por exemplo, né? Encurtamento de sequências primárias, perdão, dessas proteínas originárias desses alelos de um mesmo locus, de um mesmo gene. E muitas vezes há uma maior abundância de variantes em decorrência dos diferentes alelos de um mesmo locus, de um mesmo gene, do que em relação a diferentes genes, né? Aqui nós temos um outro gene, né? Na presença de um outro locus, né? Então, existe muito mais frequência de isoenzimas decorrente de um mesmo gene, né? Em decorrência de vários alelos de um mesmo gene. Bom, e as enzimas são primordialmente analisadas a partir da técnica de eletroforese, justamente porque as variações alérgicas vão acarretar principalmente em truncamento de sequência, em perda de aminoácidos na sequência primária dessas isoenzimas. Então, analisando-se o perfil eletroforético, né, se nós submetermos esse gel de eletroforese a uma diferença de potencial elétrico, ou seja, submeter então a uma diferença de cargas, que irá acarretar na formação de uma corrente elétrica, nós veremos então que, se todas as enzimas apresentarem a mesma carga, elas terão variação devido ao seu tamanho, o que faz então com que a gente possa analisar perfil por perfil
quais são as diferentes isoenzimas de um dado organismo. E aí, as isoenzimas submetidas à eletroforese podem ser analisadas por meio de zimogramas, eletroforeses associadas também à medição da atividade catalítica de enzimas. Então, nós temos aqui um gel, né, de um perfil eletroforético de uma dada enzima, como a lipase, né, a lipase de uma espécie comparada com uma lipase de uma outra espécie. E aí, então, em meio a diversos fragmentos, diversas proteínas, nós podemos detectar esta lipase, analisando-se, então, a atividade, né, de lipase dessa proteína. Se nós submetermos aqui a enzima, a enzima colocada em contato com o seu substrato, né, o seu lipídio específico que atua como substrato, nós podemos detectar essa enzima, né, de forma, por exemplo, aqui, usando um cromóforo, né, um agente que apresenta uma coloração quando na presença, né, após, na verdade, perdão, a clivagem dessa enzima. Então, a presença dessa enzima promove a clivagem de um certo substrato que tem como produto um cromóforo, um agente com uma coloração que pode ser verificada a partir de um zimograma, ok? E aí nós podemos comparar diversas espécies ou mesmo a mesma espécie, mas variantes desta espécie. E aí nós podemos ter diferentes formas de aloenzimas, né? Ou diferentes formas de isoenzimas, tanto faz. E aí, por exemplo, uma aloenzima do tipo 3, ela vai diferir de perfil eletroforético de uma aloenzima do tipo 1, né? Notem aqui que nós temos esses perfis eletroforéticos para essas isoformas, para essas aloformas. E aí nós temos esses outros perfis aqui para essas aloformas, que denotam variantes na região genômica, né? Que vai desencadear, por exemplo, o truncamento de sequências, né? Mas nós podemos então detectar essas aloenzimas diferentes, analisando-se a sua atividade catalítica, né? Usando então o substrato que, ao ser clivado, gera um cromóforo que irá então apresentar coloração. E aí eu posso analisar a presença dessa aloenzima no meu zimograma. Bom, isoenzimas foram muito utilizadas em estudos de genética de populações nos mais diversos organismos, né? Pois justamente elas apresentam um relativo baixo custo de utilização e de estudo, são relativamente efetivas na sua ação e para a sua detecção. Laboratórios com poucos equipamentos são capazes de detectarem, né, com facilidade, pois as técnicas utilizadas para a detecção de isoenzimas são basicamente a eletroforese e o uso de zimogramas, né? E elas ainda são, para alguns laboratórios, ainda são muito importantes, ainda são utilizadas justamente para o estudo de sistemas biológicos pouco conhecidos, né? Como, por exemplo, nós veremos nas próximas aulas, alguns laboratórios que trabalham com peixes ainda utilizam as enzimas como forma de analisar variações genéticas. E aí, então, ainda são utilizadas para essa espécie, para algumas espécies com pouca ou nenhuma informação sobre sequências de DNA. Se nós não temos, por exemplo, genomas completos já descritos, se nós não temos alguns segmentos do genoma de um organismo sendo descrito, torna-se então mais fácil analisar algumas variações genéticas com base nas isoenzimas. E aí, então, nós temos que o desenvolvimento de métodos de análise de DNA, né, deu a oportunidade de analisar diretamente as diferenças no genoma de indivíduos, né? E aí já voltando aos nossos marcadores moleculares baseados em DNA. A não necessidade da expressão de analisarmos a expressão de genes, como é o caso de analisar a expressão de genes para verificar o perfil eletroforético, né, como é o caso das enzimas, né, faz com que o DNA se torne uma opção atraente para o uso, né, na análise de variantes genéticas, né? Então isso, no caso, essa capacidade de analisar a variação genética sem ter que analisar a expressão de genes, faz com que os métodos de análise baseando-se em marcadores moleculares de DNA seja mais atraente. E o avanço nas técnicas de extração de DNA, seja em animais e plantas, fez com que se fosse possível o uso do DNA como fonte principal dos famosos marcadores moleculares.